Olá! Continuamos a nossa leitura aqui de Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, no Clube de Leitura O Livro Mora em Mim. Nessas últimas 2 semanas lemos os capítulos de 5 a 8 e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre esses capítulos, trazer algumas outras informações, alguns outros pensamentos sobre tudo que a gente tem estudado até aqui. Bom, nessas últimas semanas a gente falou muito, a gente leu, estudou muito sobre a questão da sala de estar e a cozinha. O aparente conflito entre a questão da adoração e do serviço. Escutamos muito também sobre escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte que Cristo nos dá todos os dias? Qual é essa escolha que nós devemos fazer? E a ressurreição de Lázaro. Então esses foram os pontos principais que foram abordados no livro nessas últimas semanas. E eu vim trazer alguns apontamentos aqui, lendo o texto, algumas coisas que vieram ao meu coração também. Bom, acho que o cerne da questão é esse aparente conflito entre adoração e serviço, a sala de estar e a cozinha. Maria estava na sala de estar, Marta estava na cozinha. E aí? Qual é o melhor, qual é o correto, o que nós devemos fazer? Os dois são importantes. É muito importante a gente servir, é muito importante a gente adorar, mas antes de servir, vem a adoração. A adoração deve estar em primeiro lugar. Não quer dizer que nós não vamos servir, mas quer dizer que primeiro, antes de qualquer coisa, nós vamos adorar. E a gente tem que ter isso em mente. Porque a parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê, que só Deus conhece. É o nosso coração. Nós podemos estar fazendo todas as coisas certas, mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, ainda assim nós não vamos estar agradando a Deus. Ele olha onde ninguém consegue chegar, onde ninguém consegue penetrar. Ali Deus consegue ver a nossa intenção do nosso coração. É fácil a gente se envolver no serviço, principalmente se for para Deus, né? Achando que nós estamos fazendo algo que Deus precisa muito. Mas na verdade nós estamos apenas nos sobrecarregando e nos distraindo. Nós não estamos sensíveis à voz de Deus e aquilo que Ele realmente quer de nós, aquilo que Ele precisa que seja feito. Nós vamos saindo determinando tudo que precisa ser feito. Quando Deus diz, não, peraí, tinha outra coisa aqui para você. Nós somos embaixadores de Cristo. Um embaixador de Cristo, ele precisa, um embaixador qualquer, ele precisa estar ligado ao seu país, às suas autoridades, para ele representar as ideias daquele povo, daquela nação, daquele presidente. Da mesma forma, nós somos embaixadores de Cristo. Se nós não estivermos ligados a Cristo e ouvindo a sua voz, nós passamos a representar as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos e não aquilo que Deus queria realmente que nós fizéssemos. Bom, Marta e Maria aparecem em 3 textos da Bíblia, em Lucas 10, João 11 e João 12. E aí eu fiquei analisando esses textos e eu gostaria de compartilhar um pouquinho como que se encontra Marta e Maria nesses textos. Bom, primeira coisa, Maria, nos 3 textos, ela se encontra no mesmo lugar, aos pés de Jesus. No primeiro momento, é o momento que nós estamos estudando no livro, que fala sobre essa visita de Jesus à casa de Marta e Maria, onde Marta está na cozinha e está chateada que Maria está aos pés de Jesus. Maria está lá, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Quando morre Lázaro, lá em João 11, Maria vai até Jesus, vai correndo até Jesus. E a Bíblia vai dizer que a primeira atitude dela é se prostrar aos pés de Jesus. E aí eu creio que em meio às lágrimas, né, ela fala para Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o terceiro encontro de Jesus nessa casa dos 3 irmãos, 6 dias antes da Páscoa. Jesus visita novamente essa casa,
há ali um jantar, uma refeição para os discípulos, para Jesus. E Maria ali sem se importar com nada, nem com ninguém, ela atravessa aquela sala, ela vai até os pés de Jesus, se joga ali e quebra um frasco de nardo puro, de um perfume caríssimo. Ela quebra aquilo nos pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Bom, Maria sabia qual era o seu lugar. O seu lugar era aos pés de Jesus. Quando tudo estava bem, ela estava ali aos pés de Jesus, escutando da sua sabedoria, enquanto Marta estava na cozinha. Depois, quando as dificuldades chegam, seu irmão morre, ela vai, ela chora aos pés de Jesus. E depois que ela encontra o milagre, ela vive o milagre de Cristo em sua vida, ela se derrama em profunda adoração a Jesus, ali, aos seus pés. Eu acho que tem 3 lições aqui que a gente pode pegar para a nossa vida. Primeiro é que quando tudo tá bem, a gente deve se sentar aos pés de Jesus e beber da sua sabedoria. E ler a sua palavra, e ler livros cristãos, e estudar, encontrar Jesus, fortalecer o nosso relacionamento com Ele, porque isso vai nos preparar para os dias difíceis. Quando a dificuldade chega, nós podemos chorar aos pés de Jesus. Antes da gente sair tentando resolver todos os nossos problemas, nós podemos chegar ali aos pés de Jesus e chorar aos pés de Jesus e derramar todo o nosso coração, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia aos pés de Jesus. E quando Deus se manifestar com a sua glória, com o seu poder na nossa vida, com a sua paz, com a sua visitação, nós também podemos nos derramar aos pés de Jesus, mas agora em profunda adoração. Talvez isso seja algo para a gente fazer todos os dias, lá no nosso secreto. A gente beber da sabedoria de Deus através da sua palavra. A gente se colocar aos pés de Jesus com todas as nossas angústias. E depois a gente se colocar em profunda adoração, sabendo que Ele é um Deus incomparável, tremendo, grandioso, que pode cuidar de todas as nossas dificuldades. Depois nós temos Marta. No primeiro encontro, Marta tá na cozinha, ela tá atarefada, ela tá sobrecarregada, ela tá distraída com tanta coisa, com tanto serviço, e ela está ressentida com sua irmã que não ajuda, ela se vê sozinha. Puxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer e ninguém me ajuda. Ela tá tão atarefada, tão distraída, que ela não consegue desfrutar da sabedoria e do amor de Cristo. Jesus está lá na sua casa e ela não está desfrutando da presença dele. Quando Lázaro morre, Marta é a primeira a encontrar Jesus. Ela vai até Jesus e ela fala as mesmas palavras de Maria: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ela não para por aí, ela continua o discurso dela e ela fala: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus responde: teu irmão vai ressuscitar. E aí Marta se perde, ela tá ali tão confiante, com um coração tão bonito, cheio de esperança. Mas quando Jesus fala para ela: olha, o milagre vai se realizar, ela fala assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, quando vier o juízo final, lá no final de tudo, ele vai ressuscitar, todos nós vamos. E aí Jesus diz: não, 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 não. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Marta me parece uma pessoa assim muito perfeccionista e muito contida nas suas emoções. Ela não chega ali chorando como Maria chegou. Ela chega contida, ela chega: olha, Jesus, eu sei que se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido, mas também tudo que você pedir, Deus vai te dar. Você é o Cristo, Filho de Deus, eu creio nisso. Ela crê, ela está com o coração no lugar certo, mas ela está racionalizando. E no último, a gente vê ali naquela refeição, 6 dias antes da Páscoa,
Jesus e os discípulos estão na casa de Marta e a Bíblia vai dizer: Marta servia. Ela prepara um banquete para Jesus, os 12 discípulos, seu irmão, sua irmã, ou seja, 15 pessoas. E ela não reclama. Dessa vez a gente não vê Marta reclamar. Também penso que temos 3 lições aqui. Uma, o serviço nos distrai. O serviço muitas vezes é uma arma do inimigo na nossa vida. A gente pensa que, poxa, só o pecado vai nos tirar do foco, só o pecado nós temos que combater. Mas sabe, quando o nosso inimigo não está conseguindo através do pecado, nós estamos firmes, ele vem com as distrações. Ele traz um monte de coisa que são boas em si, que não são ruins. Ou ele nos entope de problema para resolver, que a gente fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E a gente não consegue ter o nosso tempo com Deus. A distração, que nós temos aprendido muito com esse livro, nós temos que abrir o olho para as distrações na nossa vida. Segunda questão é a morte de Lázaro. Na morte de Lázaro, Marta reconhece quem é Jesus, mas ela ainda está presa à racionalização, tentando compreender o que está acontecendo, tentando compreender como assim vai ressuscitar. Será que isso é possível? Como? Não, isso já é demais. Sabe, há tanto no mundo espiritual que nós não temos conhecimento. Temos muito conhecimento de muitas coisas que Deus já nos deu através da sua Bíblia, da sua palavra. Mas há muito que nós não conseguimos compreender. E ao invés da gente ficar perdendo tempo com os nossos questionamentos, a nossa racionalização, tentando entender todas as coisas, tentando fazer sentido de tudo, nós podemos desfrutar do milagre, da presença de Deus, do agir de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo, mas nós podemos aproveitar, desfrutar do milagre de Jesus na nossa vida, da sua presença na nossa vida. E por último, Marta, antes da Páscoa, servia a todos. E ela servia, dessa vez, sem reclamar. Creio eu que ela servia com alegria. Servia numa atitude de adoração por tudo que Jesus, naquele momento, tinha feito por ela, pela sua família, pelo seu irmão. E às vezes nós pensamos que o nosso serviço, aquilo que nós podemos fazer, é tão pequeno. Mas quando a gente faz da maneira certa, com uma atitude de adoração, com alegria, aquilo sobe aos céus como um aroma agradável a Deus, como um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Eu lembro que quando eu ajudava no acampamento, a gente equipava no acampamento, adolescente, novinha, e eu fazia assim com alegria, eu gostava, eu tava ali, nós estávamos entre amigos e era sempre muito bom. Mas eu olhava aquilo como, né, um serviço aqui, eu tô lavando o chão, às vezes eu tô vendendo refrigerante, eu tô vendendo chocolate. E eu lembro que naquele ano eu caí no setor que vendia as bebidas, né, o refrigerante, o suco, o chocolate, o salgadinho, essas coisas para os acampantes. E eu estava ali com alegria, mas pensando que, poxa, é só isso que eu estou fazendo. E eu lembro que o líder daquele setor um dia foi orar com a gente e ele falou: nós estamos aqui vendendo chocolate, vendendo o refri, mas para que o acampamento aconteça, para que as pessoas possam vir até aqui e ouvir a palavra de Deus. Nosso serviço é necessário, assim como aquele que limpa o banheiro, que está na cozinha. Se não tivéssemos todos nós aqui, esse acampamento não ia acontecer e aquelas pessoas não iam poder ouvir a palavra lá na capela. Então todos nós estamos contribuindo para o agir de Deus nesse lugar. E aquilo me tocou muito, porque eu pensava, poxa, eu só estou vendendo refrigerante. Na verdade, a gente estava contribuindo para algo muito maior e assim é o serviço de Cristo. Nós fazemos um pouquinho e outro faz um pouquinho aqui e outro ali, para que um grande mover de Deus aconteça. Então nós podemos
servir, numa atitude de adoração e de alegria. Às vezes, o nosso serviço com tanto amor, com tanta alegria, toque o coração de alguém de uma maneira que nós nem imaginamos. Bom, essas foram as lições que eu tirei desses textos que nós estudamos aí essas semanas. Foram algumas coisas que Deus trabalhou no meu coração. E eu quero saber como que tá sendo a leitura para você. Comenta aqui o que você achou da aula, o que você tem achado da leitura, desses capítulos, o que Deus tem falado ao seu coração. Compartilha, porque eu também quero ouvir um pouquinho de vocês, o que Deus está trabalhando aí no coração de cada uma, tá bom? Um beijo, seguimos juntas e até a próxima!